Olá pessoal, tudo bem? Bom dia para todos. Olha, tem chegado aí bastante pedido aí no canal de pessoas querendo algumas informações sobre replantio de Phalaenopsis. Como o Phalaenopsis hoje é a orquídea que mais se vende nos mercados, é uma planta muito comum, tem gente que acaba se atrapalhando e boa parte daqueles Phalaenopsis que são vendidos no mercado, né? Eles acabam perecendo, acabam morrendo, justamente porque a pessoa pega aquilo, acha que aquilo está num vaso muito pequeno e tem que replantar, e aí acaba plantando, replantando do jeito errado e na hora errada, né? Tem gente que pega aquilo ali, planta na árvore, depois que acaba a floração, e ela costuma viver até muito bem nesse ambiente, desde que tenha condições de umidade, de sombreamento necessário para o Phalaenopsis, tá? Então, para algumas cidades vai. No Rio de Janeiro se faz muito isso. Mas em outras cidades, a melhor forma de você ter o Phalaenopsis com relativa saúde é você manter ele dentro do vaso, tá ok? Bom, antes de mais nada, deixa eu descrever para vocês as três principais, vamos dizer, estilos de cultivo de Phalaenopsis que a gente encontra quando vai no mercado, quando vocês vão no mercado comprar uma planta ou ganham uma planta de presente, vocês vão receber Phalaenopsis, geralmente um dessas três formas de cultivo. O mais comum, aquele que são os Phalaenopsis vendidos em supermercado, é o padrão Olambra, tá? Que é o Phalaenopsis no vasinho, esse vaso mais ou menos 12 centímetros de diâmetro, meio transparente, translúcido, e a planta com a hastezinha florida ali e tal, e é desse jeito aqui. Geralmente cultivado nesse vaso com casca de pinos, tá ok? Então, esse é o mais comum, tá? Isso é o que chama de produção industrial de Phalaenopsis, tá? Agora, tem outros produtores que fazem um Phalaenopsis um pouco diferenciado. E aí eles saem desse padrão do vasinho 12 e vêm para o vaso um pouco maior, que aí pode ser, no caso, aí eles podem usar o vaso 15, vaso um pouco maior, podendo ser desde o marrom, o preto, o branco ou até o transparente. Na verdade, é indiferente. Para o Phalaenopsis não faz muita diferença. Existe uma lenda de que o Phalaenopsis prefere o vaso transparente. Eu não confirmo isso na prática, não. E o Phalaenopsis, o vaso transparente é um vaso que normalmente ele tem um custo mais elevado e a durabilidade dele é muito mais baixa, muito menor, né? Então, vocês podem eventualmente então adquirir Phalaenopsis nesse vasinho padrão Olambra, ou vocês podem adquirir no vasinho já o vaso maior, e aí vai diferenciar o sistema de cultivo disso. Lembrando sempre, olha aqui, ó, vou mostrar aqui, olha lá. Os meus Phalaenopsis são cultivados com uma sombra bem mais pesada do que o sombreamento das catleias. Tá? Isso aí não resta dúvida. Você cultivar Phalaenopsis num ambiente muito claro, a planta não consegue desenvolver bem e ela tem uma incidência muito maior de bactéria, que é aquela doença que faz as pintas pretas na folha, e isso costuma destruir os Phalaenopsis, tem ácaro também, principalmente os Phalaenopsis que estão sendo cultivados em alta luminosidade. Então você mantém ela mais sombreada, não quer dizer que você vai trancar no banheiro, mas você mantém ela no lugar mais sombreado. Mas na hora que você vai adquirir, hoje eu vou falar especificamente do plantio, do replantio disso aí. Porque vocês vão adquirir ela muitas vezes assim, no vasinho plástico com casca de pinos, como é o caso dessa, ou então em alguns casos ela sendo cultivada no vaso com musgo. Tem alguns produtores que usam até musgo puro. E funciona muito bem, não tem nenhum problema não. Alguns dos melhores cultivos que eu já vi estão sendo no musgo puro. Tá? Por que isso? Porque o musgo segura, retém mais umidade, com isso você não precisa molhar tanto essa planta, e você não precisando molhar ela com tanta frequência, você começa a evitar
a possibilidade dessa planta ter bacteriose, porque a bactéria é um organismo que vive na água. Então qualquer gota d'água que parar em cima do Phalaenopsis, ou principalmente aqui nessa tacinha, aqui onde junta as folhas, ele pode provocar surgimento de uma doença que chega a ser fatal, ela derrete o Phalaenopsis, tá? Então o que acontece? Quanto menos você precisar regar, menos problemas, menos risco você tem com isso. Então por isso que se planta geralmente em musgo. Outro detalhe do Phalaenopsis é que as raízes são muito grossas. Eu vou mostrar aqui já já. As raízes são muito grossas, então a gente não precisa apertar tanto o substrato, tá? E a formulação do substrato é um pouco diferente da formulação das Cattleyas. Vamos aí dar uma olhada. Então é o seguinte, em primeiro lugar, para se replantar o Phalaenopsis, é preciso ver se ele precisa ser replantado. Olha o tamanho dessa planta, tá uma planta bem grande, ela está no vaso, a floração já acabou, já terminou. Isso é um ponto importante. A gente não muda a Phalaenopsis enquanto ela está florida. Não muda. Na melhor das hipóteses, você vai perder a floração. E na pior das hipóteses, você vai perder a planta, porque a floração consome energia da planta. Então, espera acabar a floração e aí você pensa no caso, pensa em replantio, tá ok? Então essa daqui, ó, ela está nesse vaso aqui, a planta está bem grande e a floração já terminou. Eu cortei ela aqui embaixo na base, não fiz aquele sisteminha de cortar no meio da haste, porque eu quero que ela venha uma floração mais forte na próxima vez, então eu posso esperar, não tem problema. E ela está começando a botar raiz até já meio para fora do vaso. Aqui tem um outro exemplo aqui, ó. Olha aqui, ó. Começando a botar raiz para fora do vaso, significa que esse vaso está meio pequeno para ela. Eu poderia colocar num vaso maior e com isso ganhar também um pouco de estabilidade. Essa planta dá uma haste muito grande, se eu colocar num vaso muito pequeno, ela tomba muito. Então, aí nesse caso, para as plantas do vasinho 12, eu possivelmente vou passar ela para o pote 15, que é esse daqui. E as paras que estão no pote 15, que é o caso dessa aqui, por exemplo, eu vou passar ela para um vaso maior, que é o vaso 17. Eu poderia usar até o 19 ou 20, mas o 17 resolve bem, tá? Ok, então a escolha dos vasos está aí. Substrato, o Phalaenopsis, como eu falei, ele não gosta muito de secar. Vocês vão ver produtores, como eu falei, cultivando 100% pinos, mas vocês vão notar que geralmente essas plantas são menos vigorosas do que as plantas cultivadas com a mistura de musgo ou mesmo no musgo puro, ok? Então, usa um pouco de musgo, porque o Phalaenopsis realmente gosta. A Cattleya não faz questão não, mas o Phalaenopsis gosta de ter mais umidade em volta da raiz dela, tá ok? Como é que a gente prepara isso? Então o musgo é esse daqui, aqui ó, é esse daqui. Esse aqui é um musgo meio a meio, rosa com o branco, o amarelo, por assim dizer. O rosa é o melhor, se você não encontrar o rosa, pode usar o branco sem problema, mas se encontrar o rosa ele é melhor, vale a diferença de preço. E antes de usar a gente deixa aí umas 4 ou 5 horas de molho na água, espreme, troca essa água, faz isso umas 2 vezes para diminuir a salinidade desse material, tá ok? Tá aqui pronto para usar aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Então tá ali, tá aqui o musgo e a casca de pinos. É a casca número 2, que é essa daqui. Vocês podem ver que tem carvão, tá? Não tem problema nenhum, o carvão ajuda bastante, tá? Então podem usar com carvão sem problema nenhum. E o que a gente faz? No caso do Phalaenopsis, a gente faz uma mistura praticamente meio a meio. Coloca assim, coloca carvão mais ou menos na mesma quantidade da casca de pinos que foi usado. Vai ficar mais ou menos meio a meio. Fiz uma bagunça aqui. E mistura muito bem misturado isso aí. Muito bem misturado. Ok? Para distribuir bem essa casca e o carvão aqui no meio do musgo. Tem gente que gosta de usar musgo puro. Eu vou te falar, eu prefiro colocar um pouquinho de casca no meio. Esse sistema meio a meio funciona muito bem. Tá? Ok, mais um pouquinho aqui. Pronto. Então está aqui o nosso substrato pronto para ser usado. Tá aqui, tá? E vamos tirar isso aqui daqui. Bom, tirar essa planta, eu não vou mexer nela porque ela está florida, então vamos trabalhar primeiro com a planta no padrão Olambra.
tira-se o suporte todo, vocês vão ver que geralmente a planta tem um arame dentro, que ela está ancorada, esse arame, você não consegue tirar ele sem arrancar a planta do vaso. Então vem e tira a planta do vaso, não tem problema. Tira aqui, arranca esse arame aqui, pronto, tirou. Vocês notem que essa planta está com arraizamento muito saudável, mas ela está 100% na casca de pinos. Como o enraizamento dela está saudável, eu não vou desmanchar, eu não vou tirar todo o substrato de volta disso não. Tem gente que gosta de pelar ela toda, deixar a planta pelada. Eu não gosto, eu prefiro deixar o máximo que eu puder, desde que o substrato esteja em boas condições. Então aqui está em boas condições, tá bom? Está aqui a nossa muda aqui. Vamos lá, vamos colocar no vaso? Só um segundo, vamos lá. Ok, gente, vamos colocar isso no vaso. Bom, eu coloco pedra no fundo do vaso? Pode, né? Sem nenhum problema, eu posso colocar a pedra aqui. Deixa eu pegar um aqui, só um instantinho. Tem um pouquinho de pedra aqui. Pedra brita. Coloca um pouco de pedra brita no vaso, não precisa ser muita coisa não. Essa pedra brita tem a função mais de estabilizar esse vaso para não deixar ficar virando, tá? Pega a planta com todo carinho, com todo jeitinho. Essa hastezinha seca, se eu quiser cortar, eu posso tirar. Coloca ela no vaso. Aqui ela ficou alta para esse vaso. Eu evito, dentro da medida do possível, cortar a raiz de Phalaenopsis. Então eu coloco ela mais aqui no fundo do vaso. Coloco umas pedrinhas aqui em volta. Ok, pronto. E agora eu pego minha mistura e eu vou colocando aqui em volta, olha só. Centraliza a planta, tá? Essa vai ficar, não é como a Cattleya que a gente coloca no cantinho do vaso, não, né? A gente coloca essa bem no centro do vaso e vem com o substrato e aperta aqui. Lembra aquele palito de plantio que eu uso nas Cattleyas? Pois é, Phalaenopsis a gente não vai usar isso aí. Porque eu não quero apertar esse substrato de uma forma a dificultar o enraizamento. Olha, não leva nem um minuto para plantar. Tá aí, ó. Prontinho, plantadinha, com essa mistura de musgo, bonitinha. Ali ela vai crescer, ela vai enraizar, vai recuperar rapidamente, sem problema algum. Note que a raiz do Phalaenopsis é uma raiz muito grossa, né? Olha só, vou pegar essa daqui, eu tirei ali. Olha aqui, essa aqui está com esse arame. Normalmente o arame, vocês vão notar que às vezes o arame aqui está num bolo de musgo duro aqui. Isso aqui é colocado mais para firmar esse arame. Então tira, joga fora, tira o excesso, só se tiver algum excesso aqui de negócio. De modo geral, eu não gosto de bagunçar as raízes, como eu falei para vocês. Deixa aqui, coloca a planta, segura ela com uma mão, desse jeito aqui. Pega o vaso, põe pedra no fundo do vaso. Deixa eu caçar umas pedras aqui para colocar aqui no fundo do vaso aqui. Então, pega-se pedra no fundo do vaso. Vamos pegar essa planta, vamos centralizar ela no vaso, colocando todas as raízes para dentro, desse jeito aqui. Não preocupa muito se quebrar a raiz de Phalaenopsis, não, e não corta a raiz de Phalaenopsis quando quebra, porque a raiz do Phalaenopsis tem uma coisa que as Cattleyas não têm. A raiz quebra, mas continua viva, ela não morre não, sabe? Então, pode-se colocar agora, coloca a musgo em volta, vamos apertando aqui para baixo, com a mão, sem apertar demais. Só ir colocando aqui. Aperta com a mão. Não precisa ficar socando esse negócio aí dentro não, porque ela não gosta não. A raiz dela é grossa, então ela precisa de espaço para ela poder desenvolver, né? E pronto. Está plantadinha. Pronto para mais 2 anos aí dentro, tranquilamente, 2, às vezes até 3 anos aqui dentro. Está aí plantado o seu Phalaenopsis, tá ok? E então, essa é a técnica que a gente usa aqui para plantio de Phalaenopsis. Na hora que a gente tira do vaso, uma boa coisa a se fazer é dar uma boa examinada no sistema de raiz. Olha a raiz do Phalaenopsis, olha que maravilha. Dá uma boa examinada, aquela pelotinha de musgo duro que eu falei, né? Dá uma examinada, vê se não tem nada muito podre aqui embaixo. Não tendo, vocês podem... Não precisa remover todo o substrato, vocês podem plantar ela do jeitinho que está,
simplesmente colocar ela no vaso, um pouquinho de pedra no fundo, colocar ela no vaso centralizado e preencher com essa mistura aqui de substrato, lembrando de manter essa planta num local um pouco mais sombreado, molhar ela toda vez que ela estiver, que você colocar a mão e sentir que ela está seca, aí você molha ela bem, evitando talvez de molhar a folha. Procura, Phalaenopsis não gosta de água na folha não, viu gente? Ok? Então, tá aí uma dicasinha de Phalaenopsis para quem pediu aí. E como é que replanta isso? É muito fácil, muito rápido. O Phalaenopsis é uma das plantas mais fáceis que tem de replantar e ela se adapta, ela enraiza muito rapidamente. Ok, gente? Então, valeu, obrigado aí. Quem gostou, dá um curte aí, se inscreve no canal. Tem mais vídeos saindo aí lá no consultório. Deve ser alguma coisa esse fim de semana falando de pragas e doenças. Ainda tem muito assunto para a gente falar disso. Um abraço a vocês.